que eu falei que a gente ia voltar para esse mapa dos estados para comentar um pouco mais sobre esse impacto do que vai acontecer na visão de vocês em relação a cada um dos estados. Enquanto a gente puxa essa imagem aqui, até saber, a tendência é acontecer nas eleições deste ano que ocorreu, daquela vez que virou uma grande piada, assim, acaba o ano e não se sabe o resultado. Aí nossa, foram memes e mais memes do que aconteceria, mas que não sairia o resultado da... Foi a última, foi a do Biden. Foi, exatamente. Vocês acham que vai na mesma linha esse ano ou não? Olha, Rosa, eu acho que é muito difícil que o Trump, saindo derrotado nas urnas, não conteste esse resultado. Eu acho que isso... Ele diz que não vai aceitar, né? Ele já deixou isso muito claro. Ele já deixou isso claro de novo. Quando foi perguntado, ele falou, e aí, você vai aceitar o resultado das urnas? Ele falou, se for uma eleição justa, sim. Só que ele que sabe o que é justo ou não, né? Pra ele. Vamos lá, voltar. A própria escolha do vice, inclusive, que é o Vance, é quase como se fosse uma contestação ao que foi o Mike Pence. Que não, a gente respeita o resultado das urnas e tal, muito possivelmente o Vance vai declarar apoio, tamo junto, Trump, a gente é favorável aqui. Só que tem uma curiosidade que quem abre a sessão e preside a sessão do certificação dos votos é a Kamala Harris, né? Porque ela é vice-presidente. É verdade. Lembrando que foi o Pence que não foi um fiador do possível golpe que o Trump tentou dar, né? Então, enfim, acho que temos um cenário bastante desafiador em termos de manutenção da democracia nos Estados Unidos. Vamos lá, e nesse cenário desafiador, vamos voltar aqui para o mapa, a gente está com ele bem coloridinho, o Hatz fez uma explicação no início, mas vê aí qual dos dois pega primeiro para entender aqui para a gente, na visão de vocês, o que é que vocês acham que realmente vai ser e por que esse grande X decisório da eleição deste ano. E se muda em relação ao mapa passado. Eu acho que vai mudar pouco, mas vocês querem... Não, pode ir. Vamos lá, Vitor. Tá. Bom, gente, assim, a informação para mim mais significativa é que a gente tem Michigan, Pensilvânia e Wisconsin com Kamala, que são estados que têm muitos delegados, né? Então eles são estados grandes para compor a soma dos 270, e que eles têm um indicativo de que a Kamala está despontando. Claro, é uma margem pequena, tem todos os problemas metodológicos, todo o histórico de não ser tão precisa assim, as pesquisas, mas eu acho que isso não deixa de ser um indicativo para a gente levar em conta. E que, justamente isso pode ser o fator decisório dessa eleição. Então, a minha aposta tá nesses três aí, meu olhar mais atento tá para eles. E uma curiosidade, se ela ganhar os 3 e o Trump ganhar os 4 cinzas aqui de baixo, o placar final fica 270 a 268. Ou seja, para uma ameaça de que o cara não vai aceitar é perigoso, né? Assim, seria o melhor cenário para a Câmara ir para uma transição mais tranquila seria ela levar Arizona e Nevada, porque aí aumentaria um pouco a margem. Ou até mesmo a Carolina do Norte. Lembrando que ganhar com uma margem de segurança era algo que, por exemplo, teria evitado aquela tentativa do Trump, que ele tem a ligação para ele pedindo uns votinhos a mais na Geórgia. Na Geórgia, né? Então, eu concordo com essa leitura, né? A Kamala, ela não tem que brigar por esses 3 estados, ela tem que brigar pela maior vantagem possível. Só para... Quer falar, Ricardo? Não, eu ia falar justamente isso, eu concordo também, acho que tanto a Pensilvânia, Michigan como Wisconsin, acho que são os estados mais decisivos aí, tanto pelo número de delegados, mas porque são, tradicionalmente, as regiões conhecidas, né, como o Rust Belt ou Manufacturing Belt, são regiões onde a classe média está um pouco decepcionada com o Partido Democrata, e aí você tem o Vance, que vem com todo esse discurso, não, olha, para de confiar no Estado, você tem que realizar o seu próprio sonho. Precisa ver o quanto que isso vai engajar com uma região que, tradicionalmente, foi uma região mais democrata, fazia parte do antigo Blue Wall aí, né, para saber se isso vai engajar ou não. Pelo menos pelas pesquisas, a Kamala Harris ela vem conseguindo colocar mais o discurso que o Partido Republicano. Por isso que eu, pelo menos por enquanto, vejo a Kamala como favorita. Só uma curiosidade, se acontecer o contrário, ou seja, se o Trump ganhar os 3 de cima e a Kamala ganhar os 4 de baixo, dá Trump. Tá, então, não sei se tem alguém que vai estar só escutando a gente, mas se a Kamala levar Nevada, Arizona, Geórgia e Colômbia, em oposição ao Trump levando Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, ele leva. Tá. A gente vai deixar tudo anotadinho aqui, hein, gente? Vou fazer o recorte, tá? A produção. A gente vai chegar lá no dia do resultado, no dia do resultado, que nunca se sabe quando vai ser esse resultado, não tem aquela data, mas enfim, a gente vai conferir.
Pois é, Rosane, e até eu faço um adendo aqui, né, de como é bom a gente ter urna eletrônica como é no Brasil, né? Imagina ter que passar por tudo isso, né? Não só esse tempo de contagem de votos, né? Mas toda essa margem de contestação, né? Bom, já aconteceu em 2000, né? O Al Gore quis fazer recontagem, e aí foi para a Suprema Corte, e aí foi aquele rolo todo. E foi também uma decisão super apertada. A vitória do Bush no colégio eleitoral em 2000 foi 271 a 267. Queria terminar? Eu interrompi aqui. O tempo da gente está quase acabando. O que fica muito explícito, pelo menos com o mapa e com as observações de vocês, é que sim, seja qual for o resultado, tudo aponta para um resultado com um país muito dividido mesmo. Como que isso fica, seja Trump, seja a Kamala que ganhe, como que isso fica para a gestão do país a partir de então? Um desafio, né? Eu acho que unir um país é sempre desafiador e existem muitas cicatrizes desse processo. E eu acho que a gente tem a experiência americana e brasileira das tentativas de ruptura democrática que são fruto desse processo, né? Então, uma campanha que é pautada na radicalização, como é a do Trump, que tem essa polarização imprimida pelos dois lados, né? Ela deixa divisões na sociedade. Eu acho que é muito triste, porque num cenário em que a gente tem esse armamentismo descontrolado, em que a gente tem esse histórico de tiroteios em massa, né? Isso tudo vai somando nessa conta de possíveis consequências que a gente pode assistir. Então, é um desafio grande, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem resultados econômicos que não estão sendo tão ruins assim como se esperava para a economia americana. Então, eu acho que de alguma forma isso pode até acabar refletindo assim, numa certa pacificação, entre aspas, do país posterior, né? Claro, muita coisa pode acontecer até lá, até as eleições, até depois de assumir a presidência, né? Novos conflitos podem eclodir no mundo e isso interferir na política americana, mas, enfim, talvez traçando um plano mais dentro da normalidade, eu acredito numa dificuldade de unificação, mas numa pacificação a partir da economia. A ver se vai ter a surpresa de outubro. Fiquemos no aguardo. Ricardo, tua visão em relação a isso? Aí é interessante que o Vitor fez uma avaliação para duas linhas aí, tanto em termos de pacificação política, mas também a questão da gestão econômica, quer dizer, independentemente de quem ganha, qual o cenário que você... Eu particularmente concordo plenamente, né? Como eu falei aqui anteriormente, para mim o que define a popularidade de um governo, excetuando algumas questões, política externa, é a questão econômica. O cenário se desenha, isso com o Federal Reserve falando, que é apolítico, vamos colocar assim, não depende de democrata e republicano. É um cenário que aponta para uma queda da taxa de juros, a pressão do aumento exagerado de empregos, a pressão da inflação, ela aparentemente vem reduzindo. E caso a Kamala Harris, por exemplo, vença, essas políticas de estímulo econômico, embora talvez aumentem a dívida pública, gerem algumas consequências, pelo menos em curto prazo, elas tendem a dar excelentes resultados. Então, se a Kamala vencer, com o cenário apontando para o cenário um pouco mais positivo e com essas políticas de subsídios estatais, eu penso que tende a dar uma certa apaziguada. Então, no dia após a eleição, grandes conflitos, contestações de resultado eleitoral, mas a tendência é uma aceitação com a melhora econômica do país. Eu sou um pouco mais pessimista que eles. Eu acho que... A gente é jornalista, a gente costuma ser sempre um pé atrás, né? Vamos ver que não é pessimismo, é sempre uma cautela. Eu acho que é muito difícil a polarização americana se resolver no curto e talvez no médio prazo. Eu acho que o país está muito dividido. Basicamente, a base do Trump sequer acredita que o Biden foi eleito há 4 anos. A gente estava falando das emendas constitucionais, né, que precisa de um certo consenso político para ser aprovado nos Estados Unidos. Eu acho que a última emenda constitucional aprovada lá foi no século XX, assim, 1980 e pouco. Dificilmente a gente vai ter um cenário que haja algum consenso para aprovar uma medida que beneficie todo mundo. A gente viu no caso da imigração lá que eles não conseguiram aprovar uma nova lei de fronteira. Eu acho muito difícil que a gente tenha algum consenso eleitoral também para ter alguma vitória mais ampla, como foi a do Reagan, por exemplo, como foi a do Clinton. Então eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ter eleições muito polarizadas, tanto nos Estados Unidos como até em outros países aí, como o Brasil também, América Latina. Então, pode falar. Talvez até uma adoção daquela política que a gente viu no Brasil, que é aquela famosa política do quanto pior, melhor, né? Então Exatamente. Você citou aqui que não aprovaram a nova política de fronteira, que era algo que ambos os lados viam como positivo para os Estados Unidos, e aí
os republicanos sabotaram essa aprovação para impedir uma eventual melhora, né? Um benefício da sociedade que viesse a trazer ganhos na campanha. Então, é complexo. Eu acho que eu fiquei um pouquinho mais pessimista agora também. Então, aí agora eu vou só colocar ali a assinatura embaixo, porque eu disse, a gente é jornalista, a gente já põe sempre o pé atrás. No meu caso, minha área que é ciência política. Então, considerando você o cenário... caras lá em Brasília, né? Eu fico o tempo inteiro cobrindo política e eleições no Brasil. Enfim, aí olhando realmente, pensando nesse cenário político, essa polarização que vem pelo mundo, porque em geral, o que a gente vê na política é não haver nenhum interesse em romper essa... Pode ter um desejo da seriedade da população, de acabar com essa polarização extrema, mas entre os políticos, qual o interesse deles, de fato, de acabar com isso? Porque é isso que termina alimentando e elegendo eles a cada eleição. Então, eu ainda continuo mais para o pessimismo. Eu não vejo ainda essa luz de acabar com polarização, e que não é um caso só dos Estados Unidos. Se você pegar as últimas eleições que a gente teve aí na América Latina, por exemplo, Brasil, super apertado. Colômbia, super apertado. Chile, super apertado. Na Europa também, a maioria das eleições super apertadas. Tirando ali a Argentina, que estava muito ruim, e a Inglaterra também, que estava muito ruim, a situação do partido que estava no governo, é tudo ali no meio por cento, no 1%. Então, acho que não vai mudar. Continuo na esperança de que realmente, em algum momento, a própria população se cansa. Eu ainda tenho se cansa dessa radicalização tão grande e talvez esse momento, aí eu acho que vai para o que os dois ressaltaram o tempo inteiro aqui nesse podcast, vai para a economia. Porque aí na hora que dá certo a economia, quer dizer, o bolso reflete o voto, né? Sempre. E aí as coisas acalmam, né? E aí as coisas acalmam. Mas aí qual será o discurso que eles vão conseguir colocar, eu digo eles de uma forma geral, os políticos, para tentar retomar essa força junto ao eleitorado? A ver. E com certeza o resultado das eleições dos Estados Unidos termina tendo um reflexo muito grande do que é que vai significar essa polarização pelo mundo, porque termina virando espelhamento o que acontece nos Estados Unidos em relação a esse discurso político mundo afora.